No dia 17 de novembro de 1935, um domingo, o Santos venceu o rival Corinthians no estádio Parque São Jorge e conquistou o Campeonato Paulista, o primeiro de sua história. Esse texto foi retirado e adaptado do site oficial do Santos Futebol Clube. A história é algo maravilhoso em todas as áreas, né, galera? Pois através dela a gente pode revisitar fatos que ocorreram quando a gente nem era nascido. E hoje, com os avanços da tecnologia, ficou ainda mais fácil ter acesso a esses conteúdos. E hoje eu vou trazer para vocês uma história lá da década de 1930, quando o futebol começava a ser profissional aqui no Brasil. E uma final que poderia acabar com o estádio Parque São Jorge incendiado pela torcida santista. O Santos possui em sua história 22 títulos estaduais, sendo o último conquistado em 2016, batendo o Audax de Fernando Diniz na final. O título estadual era uma velha aspiração dos santistas, e por mais de uma vez o título lhe escapara das mãos. Entre 1927 e 1931, o clube foi 4 vezes vice-campeão paulista, bateu recordes e chegou a ser considerado o melhor time do país, mas não conquistou o seu tão sonhado troféu. Esse time da década de 20 foi o primeiro grande time formado pelo Santos. Eu já contei essa história aqui no meu canal. Em 1935, o futebol vivia os primeiros anos do profissionalismo. O Santos, contando com os próprios reforços, as pratas da casa, competiu em pé de igualdade com os outros grandes clubes. No jogo de estreia do campeonato, dia 2 de junho, o Santos enfrentou o Palestra Itália, atual Palmeiras. A vitória sobre o atual campeão paulista, um dos favoritos ao título, animou a equipe e o Alvinegro venceu os 2 desafios seguintes: 2-0 contra o Espanha e o Paulista da capital por 5-1. Nem a derrota para o Corinthians na quarta rodada abalou os jogadores, que venceram os 2 últimos desafios do primeiro turno, contra a Portuguesa Santista e o Juventus. Aliás, você sabe por que o Palestra Itália virou Palmeiras? O Palestra Itália mudou de nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras em 1942, devido a um decreto do governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. O clube foi obrigado a adotar um novo nome que não fizesse referência aos países do eixo, com os quais o Brasil estava em guerra. Tá vendo? O Santos Mídia também é cultura. Mas voltando ao estadual de 1935. O segundo turno começou com um empate no jogo de volta contra o Palestra, por 0-0. A falta de gols foi compensada com 2 goleadas sobre o Espanha na Vila por 4-1 e Paulista por 5-1 também em casa. Mas a Portuguesa Santista resolveu complicar as coisas e arrancou um empate por 3-3. O Peixe, pressionado, recebeu o Juventus na Vila e ganhou por 2-1. O Santos foi para a última partida jogar pelo título contra o Corinthians e bastava para o Santos um empate. Naquela tarde de domingo, incentivado pelos torcedores que subiram a serra de trem para apoiá-lo, o Santos não se apoiou nessa vantagem do empate e venceu o jogo. Mesmo sem chances de conquistar o campeonato, o Corinthians iniciou a partida com a disposição de um finalista. O Santos reagiu rápido e equilibrou o jogo. As duas equipes passaram a alternar ataques perigosos, até que, aos 36 minutos, o Peixe abriu o placar com o Raul. O atacante recebeu a bola de Araque Patusca, livrou-se da marcação e chutou para o gol, para delírio dos torcedores santistas. Na etapa final, o Santos ampliou a vantagem. Mário Pereira cruzou na área, Raul e Jaú disputaram o lance pelo alto, a bola foi desviada e parou nos pés de Araque Patusca. O artilheiro santista arrematou um chute a meia altura e assinalou o segundo gol. O Corinthians não se entregava e o goleiro Ciro precisou fazer algumas grandes defesas até os últimos instantes,
quando o árbitro Heitor Marcelino Domingues apitou o final do jogo, que garantiu a vitória e o primeiro título paulista ao time de Vila Belmiro. O título deu ao Santos a taça pela Liga Paulista de Futebol, precursora da Federação Paulista de Futebol, que passou a comandar o futebol no estado a partir da década de 1940. Hoje essa taça está exposta no Memorial de Conquistas no Estádio Urbano Caldeira. Para ganhar o primeiro de uma série de 22 títulos estaduais conquistados até hoje, o Peixe disputou 12 partidas, venceu 9, empatou 2 e perdeu apenas 1. A equipe marcou 32 gols e sofreu 12 gols. Esse jogo poderia ter acabado em tragédia caso o Santos fosse prejudicado pela arbitragem. Lembram que eu falei no início do vídeo? Segundo entrevista do meio atacante Mário Pereira, perigo loiro como era chamado, caso o time santista fosse prejudicado pela arbitragem, como aconteceu na partida final do campeonato de 1927, a torcida do Santos incendiaria as arquibancadas de madeira do estádio do Parque São Jorge. Por orientação do presidente do Santos, Carlos de Barros, estivadores do Porto levaram galões de gasolina em um dos vagões da São Paulo Railway, alugados para conduzir a torcida santista para o jogo. Se a arbitragem de Heitor Marcelino Domingues prejudicasse assintosamente o Santos, os estivadores colocariam fogo nas arquibancadas de madeira do estádio. Mas, felizmente, não é mesmo? Não foi preciso apelar para a atitude tão extrema. O Santos jogou melhor e ganhou com autoridade por 2-0. O jornal A Tribuna, principal jornal da Baixada Santista, veiculado até hoje, noticiou assim a inédita conquista santista. O feito brilhante do Santos no Campeonato da Liga Paulista este ano encheu de justo contentamento a população esportiva da cidade. Nunca se constatava no terreno do esporte tantas e tão vivas demonstrações de entusiasmo. Logo que os rádios anunciaram a vitória final, as ruas começaram a movimentar-se como se qualquer coisa de anormal e estranho houvesse acontecido. Em pouco tempo, a Praça Rui Barbosa, em frente ao Café Paulista, estava repleta de pessoas. E à medida que se aproximava a hora da chegada da delegação, o público ia aumentando. Estenderam-se cartazes na Rua do Comércio, por onde deveriam passar os jogadores. De tudo se cuidou com carinho. Todos se interessavam pelo brilhantismo da chegada do alvinegro. Não havia clubismo. Elementos de todos os grêmios se faziam representar na estação da Inglesa. Era uma vitória do Santos e da cidade de Santos. Os jogadores campeões foram como que arrancados dos carros e trazidos para a rua, aos ombros dos aficionados. Flores cobriam os defensores do Santos. A satisfação era indisfarçável. Abraços e mais abraços, vivas e urras. Contentamento geral. As bandas de música executaram as primeiras marchas e aí o entusiasmo atingiu o auge. E a multidão começou a caminhar vagarosamente em demanda da cidade, engrossando cada vez mais, vivando sempre os campeões. Na Praça Rui Barbosa, subiram no ar muitos foguetes. Os jogadores conduzidos nos ombros dos torcedores e assim vieram até a redação desta folha. Aí fizeram uma parada e foram saudados. Os milhares de manifestantes dispersaram-se somente depois que os jogadores deram entrada na sede do clube, onde se repetiram com a mesma intensidade as grandes manifestações de entusiasmo. Em todo esse entusiasmo pela vitória do Santos, não se pode esquecer a figura dedicada de Virgílio Pinto de Oliveira, o Bilu, a quem coube nessa temporada o difícil encargo de tudo prover tecnicamente na turma do Santos. Foi ele quem, com acertadas medidas, ora modificando, ora incluindo novos elementos, incentivando-os e animando-os, conduziu o time do Santos à vitória final. Dentre os elementos, por ele descobertos,
Destacam-se Mário Pereira, que, ainda militante no quadro juvenil, no ano passado se tornou, em curto espaço de tempo, o campeão paulista. Esse foi o primeiro título de expressão do Santos, já que nessa época não existia campeonato nacional, então os estaduais eram a maior glória que um time podia obter. É verdade que o Santos não é o maior campeão estadual do estado de São Paulo, mas sua sala de troféus está recheada de outras glórias, como 8 títulos brasileiros, 3 Libertadores e 2 Mundiais.